Quando a gente fala que nós somos aquilo que nós pensamos de nós mesmas, às vezes a gente pode acabar se dando conta que existem algumas coisas que a gente pensa e que a gente gostaria de mudar, porque não é o que mais nos agrada, né? Não é um pensamento ideal, às vezes é algo negativo e você tem uma certeza de que você é aquilo, aquilo te prejudica, aquilo te faz mal e você realmente não quer ser daquela forma. Então, gente, algumas dicas de perguntas para vocês fazerem para vocês mesmas, para vocês descobrirem formas de começar a se livrar desse seu lado negativo ou dessa atitude negativa que você vem tendo e que você não quer mais, é o seguinte: você pode começar da seguinte forma, se perguntando no seu processo íntimo aí de autodescobrimento. Então, gente, não precisa contar para ninguém, tá? É íntimo, é você com você mesmo. Então, comece da seguinte forma: nesse momento, o que mais me incomoda em mim mesma? Você vai pensar sobre isso, porque pode ter várias coisas. Escolhe uma. Vamos trabalhar passo a passo, porque quando a gente lista um monte de coisas e você não vai devagar, acaba que o seu processo não dá em nada. Então vamos passo a passo, a gente começa rastejando, engatinhando, para depois a gente começar a andar todo nesse processo de autodescobrimento. Então pergunte-se e dê-se um tempo para se responder com sinceridade. O que mais me incomoda nesse momento? O que tem mais me incomodado nesse momento? Isso que está me incomodando é passível de mudança? Eu consigo mudar essa atitude? Eu consigo mudar esse comportamento? Eu consigo mudar essa parte de quem eu sou? Se você responder que sim, que é possível de mudança, o que você vai fazer? A próxima pergunta que você vai fazer para você mesmo é a seguinte: o que seria necessário eu fazer para dar o primeiro passo para essa mudança acontecer? O que tem que ser necessário? O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer: para e pensa da mesma forma que você pensou na primeira pergunta. Você descobriu o que você tem que fazer? Estabeleça ações. Quais são as ações? Eu tenho que fazer isso. E estabeleça datas também. Quando que eu vou fazer isso? Porque quando a gente não coloca data, gente, a gente vai postergando, deixa para depois, arruma desculpa. Nós somos mestras, né? Mestres em dar desculpa para nós mesmas. Então não façam isso. Então estabeleçam ações, o que tem que ser feito, estabeleçam datas, quando que isso tem que ser feito, quando que isso vai ser concluído e estabeleçam evidências também. Evidências da seguinte forma: o que eu vou perceber, o que eu vou ver ou o que vai acontecer para eu entender e perceber que essa ação minha foi concluída, para eu perceber que essa atitude foi feita, foi realizada. Então, coloque em evidências o que vai acontecer, que eu vou perceber o que vai estar acontecendo no momento da mudança ocorrendo, ou da mudança já ter ocorrido, o que vai acontecer que eu vou perceber que essa mudança ocorreu. Então façam isso. Agora, se a pergunta, quando vocês fizeram essa pergunta, esse comportamento que me incomoda, ou essa atitude que me incomoda, ele é passível de mudança? E se vocês responderam que ele não é passível de mudança, qual que é a próxima pergunta que vocês se farão? Como que eu posso transformar isso em algo positivo? Existe uma maneira de transformar isso em algo positivo? Como que eu posso transformar isso em algo positivo? Para isso acontecer, para eu transformar isso em algo positivo, qual que é o primeiro passo que eu preciso dar? Então, quando você se pergunta também da mesma forma, qual que é o primeiro passo que eu preciso dar para transformar essa minha atitude em algo positivo, estabeleça ações. Qual que é o seu primeiro passo? A ação é o que você vai fazer para isso acontecer, para essa mudança acontecer, para você transformar isso em algo positivo. E da mesma forma, estabeleça prazos, porque se não colocar prazo, não vai ser realizado. E outra coisa, gente, estabeleçam da mesma forma nessa sua questão a evidência. O que vai estar acontecendo? O que eu vou ver? O que eu vou perceber? O que eu vou estar sentindo naquele momento que eu dei o primeiro passo, que eu tomei essa atitude de dar o primeiro passo para mudar essa situação, esse comportamento para algo positivo, para transformá-lo em algo positivo. Estabeleça mudanças, estabeleçam prazos e estabeleçam ações.
Dessa forma, vocês começam os primeiros passos para uma mudança de atitude nesse comportamento que você não quer, nesse comportamento que você acha que você não precisa dele mais, não precisa ter. Então, vamos eliminar ele de uma forma mais tranquila? Comece a estabelecer essas ações para isso.